Hoje eu quero contar para você a história de uma garotinha. Uma garotinha que passou por bastantes situações e eu tenho certeza que alguma dessas situações você vai se identificar. Então fica comigo nesse vídeo e assista essa história até o final. Era uma vez uma garotinha muito animada, muito feliz, brincalhona, que adorava estar perto de pessoas. Ela era muito esperta e desde novinha, muito novinha, ela já cuidava dos seus irmãos. A sua mãe, ela tinha uma depressão muito profunda e vivia internada em clínica psiquiátrica. Um mês ficava internada na clínica, outro mês ia para casa de uma tia da menininha para se recuperar e passava por longos meses fora de casa. E essa garotinha também tinha um pai, e o pai era mestre de obras. O pai fazia casas e prédios, e esse pai geralmente pegava serviço tudo longe de casa. E acabava ficando a garotinha com os irmãos em casa. Então ela tinha o compromisso de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa, e tinha uma rotina diária todos os dias. Acordava de manhã, ia para a escola, acordava de manhã, dava café para os irmãos, ia para a escola, chegava em casa meio-dia e tinha que ainda fazer o almoço, que geralmente era salame frito com ovo e feijão que a avó sempre mandava para lá. E depois começava a jornada da tarde, que era limpar a casa, era lavar roupa, até chegar ao final da tarde, quando ela conseguia concluir tudo para sentar e fazer a tarefa. Já cansada, muito cansada, ela ainda ia fazer a tarefa da escola e muitas vezes ajudar os seus irmãos. E assim se foi por bastante tempo, por bastante anos, essa situação. Até chegar aos 12 anos de idade. Quando ela já tinha 12 anos de idade, o seu pai já era mais presente, ele já pegava obras mais perto, então algumas noites ele já estava em casa, finais de semana também geralmente ele conseguia estar mais presente, e ele todo final de semana, todo sábado, ele pedia para ela para ir no centro da cidade de ônibus para fazer a mega cena para ele. E ele sempre dava um dinheiro a mais e ela ficava muito feliz, porque ela adorava passar na casa de perfumaria e comprar esmalte. Adorava comprar esmalte. E ela terminava o que ela tinha para fazer no centro da cidade e ela pegava um outro ônibus e ia lá para casa da avó dela, que era uma cidade vizinha, e ficava lá o dia todo. E a alegria dela era chegar nos sábados, esperar o pai dela pedir para ir no centro, porque ela sabia que ela poderia comprar mais esmaltes e pintar, e ir para casa da avó e pintar a unha da avó e das tias. Para ela era uma grande alegria ver as tias e a avó muito feliz quando se olhavam as unhas pintadas. E assim foi passando um tempo, ela foi gostando cada vez mais de pintar a unha das tias e da avó. Assim ela foi um dia no centro, comprou alicate de cutícula e começou a se arriscar a tirar a cutícula. E não é que deu certo. E não é que ela conseguiu, aprendeu sozinha. Então ela já começou a fazer a unha. Então ela não só mais pintava a unha, lixava e pintava, mas ela fazia já a unha. E nesse tempo, meses depois, a sua tia abriu um salão de beleza. E quando ela soube que essa garotinha que cresceu já era uma manicure, peraí, tem um serviço pra ti. Então ela foi lá, convidou ela para trabalhar no salão com ela, e ela muito feliz topou e foi. E essa garotinha que já era uma moça ficou muito feliz e continuava. E continuou no salão, fazendo unha, aprendendo mais, se especializando mais. Não era só uma brincadeira de gostar, já era um pouquinho mais sério. E ela foi se superando, ela foi melhorando, a tia foi orientando e foi buscando a perfeição.
buscando realmente fazer aquilo bem feito. E se passou mais algum tempo, ela chegou aos 14 anos. E quando ela já tinha 14 anos, ela já tinha bastante cliente fixa, já tinha um excelente trabalho com unha, já era tipo aquela que a cliente chegava, eu quero fazer como ela, sabe? Então chega um nível, quando tu trabalha em equipe, que todo mundo faz igual a você, mas quando você chega num nível que o cliente ele te escolhe, não, eu quero fazer, mas eu quero fazer só se for com a fulana. Nossa, isso é incrível, é demais assim para um profissional. Quem é dessa área vai entender. E aos poucos ela foi, quando ela conversava muito com o cliente fazendo unha, ela olhava para o cliente, ela fazia assim, ela olhava aquelas sobrancelhas e fazia sobrancelhas mentalmente, assim, arrumando aqui, arrumando ali, até chegar um dia que ela começou a pedir para os clientes para fazer a sobrancelha. E como elas já faziam um bom trabalho na unha, as clientes confiavam e acabavam deixando ela fazer a sobrancelha. E ela se descobriu fazendo sobrancelha, ela adorava fazer sobrancelha e a princípio era mais um hobby, né? Fazia unha e já fazia a sobrancelha da cliente. E assim foi se passando mais um tempo. E aos 15 anos dessa garotinha, que agora já era uma moça, e aos 15 anos a vida dela mudou radicalmente. O que aconteceu foi que ela engravidou. Ela engravidou. Da carência emocional, né, de ter alguém, de ter um cuidado, ela se apegou demais, acabou engravidando. E a decepção foi muito grande, porque ela descobriu que o príncipe nunca foi um príncipe, ele era um sapo de máscara. E ali começou a desilusão, começou um grande período difícil, emocionalmente muito difícil, porque nessa época, além de toda essa, né, tudo novo, uma gravidez, uma situação financeira difícil, os pais se separando, sim, nessa mesma época os pais dela se separaram. E em seguida a mãe saiu de casa, o pai saiu de casa, naquela loucurada, né, de desentendimentos e opiniões, e ela ficou em casa com os irmãos. E foi um período muito difícil, porque essa garotinha que cresceu, mas eu vou ficar usando o nome de garotinha, ela se olhava no espelho, ela se via gorda, feia, autoestima baixa. Ela não tinha terminado os estudos, porque a gravidez era de risco, ela precisava ter repouso e ela teve que largar os estudos. Ela não tinha naquele momento os pais presentes, devido à situação deles, conjugal. Não tinha nenhum dinheiro, não tinha nenhuma renda de nada. E ela falou, o que será da minha vida? Que eu vou ter que aceitar, porque não é só mais eu, né? Tinha algo dentro de mim. E naquele momento, assim, por vários momentos, sempre que vinha pensamento de tristeza, de desespero, de ter um filho naquela idade, naquela situação toda, sem apoio de ninguém. Essa garotinha sou eu, e eu entreguei o meu filho ao Senhor. E por diversas vezes eu falei assim, Deus, esse filho não é meu, esse filho é teu. Eu entrego ele nas tuas mãos. Só me capacita para cuidar do meu filho. Me dá condições para cuidar dele, me dá força. E assim aconteceu. Durante um ano eu fiquei em casa cuidando dele, que até na época de Natal ninguém lembrou. Tava todo mundo cheio dos seus compromissos e ninguém lembrou de ir lá, de dar um Feliz Natal, nem que fosse uma caixa de bombom. A gente entende, foi superado, mas aquele momento, assim, naquela fase, poxa,
sabe? Eu fiz, eu tenho que assumir, e assim foi. E quando ele já tinha 1 aninho, eu decidi voltar a estudar. Eu não vi a hora de me formar no 2º grau, pelo menos, terminar os meus estudos. Mas eu não tinha quem cuidasse dele, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém para cuidar dele. O meu pai continuou mantendo a casa, né, na alimentação, na despesa de luz e água, mas eu só pedi o essencial que fosse para ele. E como ele era muito pequenininho, o pai não aceitava a situação de eu voltar a estudar, então eu não podia contar com ele para voltar a estudar, eu teria que me virar sozinha. E a vizinha, na época, ela tinha uma loja no centro da cidade, que era, na época, se eu não me engano, era ponto 10, toda a roupa era R$10. E eu combinei com ela de pegar as roupas dela condicional para vender nos finais de semana. Então eu ia na loja dela, pegava as roupas para vender no final de semana, quando eu ia para casa. Aí comecei a ir para casa dos parentes fazer unha e vender roupa para pagar ela para ficar à noite com meu filho. Então todo o dinheiro que eu ganhava era só para ela poder ficar à noite para me voltar a estudar. E nas vezes que ela não podia, porque ela também tinha bastante compromisso, eu levava ele para a escola comigo, porque eu não queria perder aula, porque eu sabia que tudo que eu precisasse fazer, só eu poderia fazer. Eu tinha isso muito claro na minha vida, então eu acabava levando ele para a escola comigo. E isso foi muito bom, porque os professores, eles viam a determinação, né, que eu não estava lá para brincar, eu estava realmente para me formar. E eles acabavam me ajudando muito nas dificuldades que eu tinha, né, porque eu tinha muita dificuldade nos estudos, em algumas matérias, e eles me davam muito apoio. Então isso foi muito bom. Eu tenho professores que eu lembro até hoje, e quando a gente se encontra é muito bacana, assim, que a gente sempre tem história pra contar, pra rir, né, que hoje a gente ri, mas a escola não era tão perto de casa, eu ia a pé com a criança, então enfim, tem muitos detalhes de superação aqui. E depois de um tempo, mais um pouco, alguns meses, eu voltei a trabalhar no salão da minha tia. Coloquei ele numa creche o dia todo e comecei a trabalhar lá o dia todo. Só que agora era tudo diferente, agora não era mais um hobby, um legal fazer unha, deixar as clientes bonitas, agora já era uma necessidade muito grande, porque eu não conseguia pedir nada para o meu pai além do necessário e eu sabia o que precisava. Eu também precisava, eu como mulher, eu também precisava me vestir, eu também precisava, mas nessa época eu nem pensava muito em mim, eu pensava só nele. Então tudo que vinha era para ele, para fralda, para roupa. E eu comecei a ver, tipo assim, fazer unha era muito limitado, fazer sobrancelha era muito limitado, então eu só pensava assim, como que eu vou fazer para ganhar mais? O que eu vou fazer para aumentar, né, para ganhar mais? Então eu comecei a fazer mais rápido, descobri técnicas ali, maneiras que eu pudesse fazer mais rápido para poder atender mais clientes e ganhar mais dinheiro sem perder a qualidade. E assim foi por um determinado tempo, até chegar ao tempo que ainda ficou limitado de novo, eu não crescia mais, né? O trabalho com as mãos, tu tens um limite de tu poder atender a cliente por dia, e ainda estudava, continuava estudando, e eu procurava por algo seguro, sabe? Algo que me trouxesse segurança financeira, que se caso eu ficasse doente, quem ia cuidar do meu filho, como que eu ia trabalhar. Eu pensava tudo isso, assim, eu sempre pensava no futuro. Eu sempre pensava, sempre pensava à frente, eu nunca só vivi o hoje. Eu vivi o hoje pensando, poxa, se eu ficar doente, se acontecer isso, como é que vai ser a situação, com quem que eu vou contar? E assim foi passando, e eu disse, não, eu não quero mais essa área, eu preciso de algo que seja fixo, eu preciso de uma garantia, eu preciso de algo que eu seja fichada. E assim eu fui trabalhar na lotérica da nossa cidade. Na época eu já tinha lotérica, que é a nossa cidade, que é muito pequena.
E eu comecei a atender na lotérica e as clientes começaram a me procurar muito, então eu comecei a atender elas à noite e nos finais de semana. E foi muito bom, assim, que já teve uma renda extra, né, que eu ganhava um fixo e mais um extra bem legal. Só que nesse tempo, assim, eu já tava morando com meu pai, aí a gente veio morar no centro da cidade. Meu pai alugou uma casa e trouxe a gente pra morar com ele, deixou a casa lá pra minha mãe. Ela não parava em casa, né, ela tinha saído de casa, mas no divórcio ele deixou a casa pra ela. E ele via a nossa situação lá, bem largada, ele foi lá, pegou nós e trouxe pra ficar com ele. Meu pai foi um grande homem, assim, poucos homens fariam o que ele fez, de assumir nós e ficar com a gente. E nesse tempo eu já morava com ele, né, todos os dias, ele já tinha obras perto. E aconteceu que eu notava, assim, que ficava desconfortável para ele, aquele entra e sai de mulheres. O apartamento que ele tinha alugado era pequeno, então, assim, eu atendia cliente na cozinha, atendia na sala, e ele não tinha liberdade em casa, né, porque ele trabalhava o dia todo, então estava em casa só à noite. E eu comecei a ver, assim, que estava uma situação difícil e tal, mas era a única coisa que tinha. E nessa mesma época eu conheci o Thiago, que hoje é o meu esposo, e ele foi uma das pessoas que ele me incentivou muito. E o meu sogro, ele tinha uma sala comercial que estava parada, e o meu marido começou a me incentivar para mim atender minhas clientes ali, né? A princípio era só para atender as minhas clientes, e como eu via que era muito ruim, né, aquela situação ali junto com meu pai, eu aceitei, falei com o pai para me atender lá, para não tirar mais a privacidade dele dentro de casa. E aí pedi para ele uma ajuda, né, nessa época eu pedi, aí ele me deu lá uma mesinha de manicure, 2 cadeiras para unha, um porta-esmalte, bastante esmalte, né, alicate, enfim, aquelas coisas de fazer unha, e uma cadeira de cabeleireiro para fazer sobrancelha. Então foi o que ele deu naquele momento e eu comecei a atender minhas clientes lá. Saí da lotérica e comecei a atender minhas clientes lá. E eu sempre fui muito comprometida, assim, com o negócio, com uma porta aberta. Acho que eu já tinha trazido isso lá do salão, assim, que era tudo muito certinho. E eu lembro, assim, que eu atendia 1, 2 clientes e ficava o resto do dia sem atender ninguém. Eu lembro de um sábado que não entrou ninguém naquele sábado, ninguém. E no final daquele sábado, assim, eu chorei porque, assim, eu trabalhava no salão de beleza, então tinha sempre muito movimento. E eu olhei pro meu, assim, não tinha movimento nenhum. E eu chorei muito. Eu chorei, me veio uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu já tinha saído da lotérica para atender as clientes ali. E eu precisava suprir as necessidades do meu filho, né? Suprir a nossa necessidade. Mas eu não fechei a porta. Eu não desisti. Eu fiquei até o final daquele sábado ali, que eu tinha proposto horário, né, pra mim mesmo, de abrir, de fechar. E eu não fui embora, enquanto não deu aquele horário. Passou mais uns 2, 3 sábados, mais ou menos assim, e aí já começou a vir cliente. Mas depois do primeiro mês que a porta estava aberta, veio uma amiga trabalhar comigo, que ela era manicure. E ali eu já passei todas as clientes de unha pra ela e fiquei só na sobrancelha. Fui aprender a fazer cabelo, fui aprender... Na realidade eu já sabia, tinha teoria, só não tinha prática, né? Que como eu trabalhei muitos anos no salão. E eu fui buscar. E ficava muito na sobrancelha. A sobrancelha era a minha paixão. Até chegar um dia que foi muito... Aquela sala começou a ficar pequena. Fui colocando mais manicures.
E ela foi ficando pequena, eu tive que alugar uma outra sala maior. E eu lembro que nessa época, a outra sala maior, eu já fazia em média no mínimo 30 sobrancelhas por dia, todos os dias. Então já tinha cabeleireiro que trabalhava pra mim, já tinha um monte de manicure, eu fazia muita sobrancelha. Era aquele atendimento tipo express, levanta e sai, levanta e sai, levanta e sai, era assim. E assim por decorrente por muito tempo, assim. Até chegar um dia que chegou um sábado, final da tarde, a minha mão paralisou. Praticamente assim, ela paralisou. Eu não conseguia movimentar ela de jeito nenhum e ali me deu um susto muito grande. Ainda bem que já era final da tarde, eu já tinha terminado os atendimentos. E aí na época uma cabeleireira, ela começou a fazer massagem nas minhas mãos, massagem, até que eu comecei a sentir de volta o movimento, mas ali me deu um susto muito grande. Eu digo, meu Deus, porque eu trabalhava muito, fazia muito, então eram muitos movimentos repetitivos e eu sabia que estava prejudicando a minha saúde. E eu precisava tomar uma decisão, e ali eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi quase dobrar o preço da sobrancelha. Então assim, eu aumentei muito a sobrancelha para realmente assim trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. E gente, foi uma decisão difícil, foi muito difícil mesmo no começo, porque aí o movimento caiu. Quando elas, tipo assim, quando começou, foi avisado que a sobrancelha ia aumentar de X para Y, nossa, ninguém agendava mais nada e o movimento foi caindo. E eu sabia que elas estavam fazendo sobrancelha em algum lugar e não era comigo, então assim, começou a se sentir, sabe, aquela dorzinha assim, poxa, fulana não tá vindo mais aqui, a ciclana não tá mais, como tá aquela sobrancelha. E eu sei que foi muito doloroso, assim, muito doloroso mesmo, por algum tempo. Até que chegou o dia que começaram a voltar uma a uma, todas de novo, com a sobrancelha toda estragada, toda torta, toda fina. E assim, isso foi muito ruim, mas foi muito bom, porque ali eu fidelizei muita cliente até hoje. E essas clientes que largaram naquela vez e muitas delas estão comigo até hoje. Mesmo que algumas vezes eu tive que parar, pegar férias, né, fiz cirurgia, não pude atender, elas ficavam com a sobrancelha enorme, mas elas não tiravam com ninguém. Elas esperavam eu voltar a atender para atender elas. Porque muitas das vezes um fio errado ele não volta mais a crescer. Então elas tinham essa noção, né? E como a sobrancelha aqui na minha cidade é algo muito valorizado, as mulheres sempre tentam andar bem bonitas, sempre. Cidade pequena é mais assim do que cidade grande, né? Então é mais, acho que aquela coisa de comparação e tal. Até depois que as clientes começaram a voltar e tal, a minha agenda lotou de novo, mesmo cobrando bem mais caro, lotou de novo, mas algo me preocupava, porque eu pensava também na minha saúde e eu sempre pensei assim, nossa, que bom que eu cheguei até aqui, mas o que eu posso fazer para ganhar mais? Como eu nunca tinha viajado para fora e era só o que a gente via aqui, e a gente via muita sobrancelha feia mesmo, assim, horrível. E eu dizia assim, nossa, eu nunca que vou fazer isso na cara de alguém. Então, assim, micropigmentação pra mim não existia possibilidade, porque pra mim, né, a gente só via aquilo, então era como se fosse só aquilo fosse o resultado. Até que eu comecei a viajar, e numa dessas viagens eu conheci numa feira o Instituto Márcio Oliveira. E lá eu vi assim os resultados das sobrancelhas e eu vi assim, nossa, não acredito que existe esse tipo de sobrancelha, olha que inocente, né? Por isso que é bom a gente viajar e procurar, porque tem muita coisa que a gente desconhece. E eu fiquei simplesmente apaixonada, louca, eu dizia, eu preciso disso, eu preciso levar isso pra lá e tal. E eu sei que nessa feira, do dia daquela feira até o dia do próximo curso deles, levava em torno de 2 meses. E eu cheguei em casa e falei assim, eu vou fazer esse curso naquela data.
E naquele tempo, mesmo atendendo bastante, eu não tinha reserva financeira. Eu não tinha reserva porque eu nunca pensei sobre isso, em guardar dinheiro, só queria ganhar o dinheiro. E acabava sempre investindo dinheiro muito no salão, muito em produtos, em móveis, em melhor equipamento, e acabava não tendo reserva financeira. E eu falei, se eu preciso daquele curso, naquele tempo era um investimento bem alto, muito alto mesmo. Não tinha nenhuma previsão de como que eu ia conseguir aquele dinheiro. Mas eu determinei na minha vida que naquele dia lá eu estaria lá para fazer aquele curso. Como seria eu não sabia, mas ele ia acontecer. E gente, foi surpreendente, assim. A gente tem que cuidar, uma pausa aqui, a gente tem que cuidar porque assim, pra quem a gente conta os nossos sonhos, que na época eu falei pro meu pai que eu queria fazer esse curso, ele falou assim, não é a hora agora, espera mais um pouco, deixa o teu menino crescer mais. E eu não escutei ele, eu escutei, mas eu não deixei aquilo entrar, eu digo, não, eu vou fazer. E aconteceu algo muito incrível, assim, gente, veio assim, eu fiquei aberta para trabalhar o que tivesse de cliente, domingo, feriado, eu atendia até tarde da noite. Enquanto tinha cliente, eu trabalhava, não recusava nada. E assim, passaram uns 2 meses e eu consegui todo o dinheiro do curso à vista. Eu paguei o curso à vista, de tanto movimento que deu, assim, acho que quando tu determina algo na tua vida, aquilo ali acontece. Tudo começa a cooperar, né, em favor daquilo que tu precisa naquele momento. E eu paguei todo o curso à vista, todo o curso à vista. Desde passagem, na época eu fui de ônibus, era Curitiba. Desde passagem, hotel, alimentação, todo o curso foi pago à vista. Eu consegui comprar mais materiais lá, eu consegui fazer um curso extra, que na época eles faziam um curso extra de micropuntura, né, para ativação de colágeno. Enfim, eu paguei tudo à vista e pra mim foi algo assim muito gratificante. E isso pra mim trouxe muito aprendizado, porque quando tu quer algo na tua vida, tu tens que determinar, colocar data e aquilo ali vai acontecer. E tu ficar aberto e receptível para fazer o que precisar ser feito, lógico, com muita integridade, para alcançar aquele resultado, para alcançar aquele objetivo. E assim foi. E quando eu cheguei desse curso da micro, já tinha muita cliente esperando. Muita. Como eu dominava o designer, pra mim o designer, eu consegui olhar além das entrelinhas, sabe? O que encaixava em cada rosto, a maneira que as clientes gostavam, o que tu fosse deixá-las bonitas, mas trazer esse equilíbrio. Então, pra mim o designer era muito tranquilo, então elas confiavam muito. E, gente, eu comecei a fazer muita sobrancelha de micropigmentação. Comecei a fazer. Eu também era no feriado, era no domingo. O que tinha de agendar com o cliente, a gente agendava. E foi incrível, assim, incrível. A primeira sala que eu fiz separada, né, porque é um procedimento que não pode ser junto com o salão. E eu lembro até hoje do primeiro balcãozinho que eu comprei ali naquela sala, aquela maca lá, aquele cantinho onde eu fazia micro. E uma das primeiras pessoas que eu fiz a micro foi a minha avó, porque eu tinha que ir lá na casa dela quase todo domingo para fazer a sobrancelha dela, que ela gostava de rena bem escura mesmo. E eu chamei vó, vem fazer a sobrancelha, chamei as minhas tias e fiz a sobrancelha de todo mundo. E foi algo assim, nossa, pra mim aquilo ali foi um divisor de águas. Entrar nessa área pra mim foi um divisor de águas, porque eu sempre pensava, como que eu vou fazer? E agora eu precisava de tempo de qualidade com meu filho, né? E eu ainda não tinha tempo de qualidade com ele. Era só trabalhando, chegando em casa tarde, ele em creche, escola e na casa dos outros. E eu sempre pensava assim, como que eu vou fazer pra ganhar mais e trabalhar menos, pra ter mais tempo com ele? E a micropigmentação, ela me proporcionou isso, né? De eu ganhar muito mais dinheiro trabalhando ali 1 hora e pouca, do que trabalhar essa mesma hora e pouca ganhando X. Então, assim, pra mim foi um divisor de águas entrar na micropigmentação. E aquela outra sala também ficou pequena.
E quando ficou pequena, eu digo, eu não vou partir para uma outra sala de aluguel, eu quero a minha sala. E assim a gente começou a procurar, eu e meu esposo, algo para comprar. E a gente comprou no centro da cidade, que é onde é até hoje. A gente comprou uma casa e dessa casa fez um salão, fez ele bem lindo, com tudo aquilo que eu imaginava que seria, como seria. Eu lembro que eu desenhava como que eu queria, quantos lavatórios, quantas cadeiras, como que seria a minha sala. E nessa época eu fiz uma sala de vidro no meio do salão, assim, num canto do salão, assim, onde eu via tudo. Hoje eu não recomendo, porque é algo que tu tens que estar sozinha e ter muita concentração ali. Mas como eu era dona e era controladora, eu queria estar de olho em tudo. E foi muito gratificante, foi assim, um passo a passo muito batalhado. Muitas dores, porque a minha mãe continua até hoje com esse problema. Ainda está assim, mas eu creio na cura da vida dela. Eu creio que hoje é muito mais frequente as internações, são quase todos os meses, onde ela surta e nós precisamos internar ela. Mas ela foi uma lição de vida para mim, uma lição de vida onde várias vezes eu disse a Deus, eu não aguento mais, porque como eu era a mais velha, eu assumi para mim uma responsabilidade que mesmo depois de grande não era mais minha, mas aquilo estava na minha consciência, no meu inconsciente na realidade. E eu tive que... Teve vezes que eu falava assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu fazer. E eu lembro de uma vez que o Senhor falou assim, ó, mais amor, mais amor. E eu disse pra ele assim, mas eu não tenho esse amor. Eu não tenho mais esse amor que consiga superar tudo isso, porque era muito frequente, era tudo na minha casa. Eu já estava casada, eu tinha meus compromissos, eu tinha toda aquela carga horária pesada e ainda tinha que estar correndo atrás de clínica psiquiátrica. E quando ela surta, ela vai pra estrada, ela incomoda. E eu disse, Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu não tenho esse amor. E eu lembro de uma vez que eu pedi pro Senhor, Senhor, me dá esse amor. Eu não tenho esse amor, me dá esse amor. E, gente, foi algo assim, ó, sobrenatural, porque tu vê realmente a mão de Deus na tua vida e tu sentir assim, ó, um amor pela vida dela, que é de Deus mesmo, porque nós seres humanos a gente não tem essa capacidade, a gente ama aquele que nos ama, aquele que nos trata bem, aquele que nos ajuda, não aquele que faz tudo errado, que te ofende, que denigre, né, o teu nome na rua, porque ela fazia muito isso. E foi assim uma escola de vida, minha mãe é uma escola de vida, assim, e eu creio na cura dela, eu creio que vai chegar o momento que ela vai ser curada, transformada para a honra e glória do Senhor. Eu creio que esse dia vai chegar. E eu espero ansiosamente por esse dia. Hoje eu já tenho mais uma filha, com o Thiago. Ela tem 9 anos, a Laura. Tenho o Lucas, que vai fazer 16 anos, e a Laura, que fez 9 anos. Tenho uma família linda, graças a Deus. Tenho um esposo muito companheiro, que sempre acreditou em mim. De vez em quando faço umas loucuras. Sou muito empreendedora, gosto de estar fazendo muita coisa junto. E às vezes faço umas loucuras e ele acaba sempre me apoiando. E é gratificante demais, assim. Hoje a gente tem o nosso espaço próprio, a sede própria no centro da cidade. Uma localização maravilhosa, e essa é a minha história. E a minha história que eu queria compartilhar um pouco com você e dizer para você que por mais que o que você esteja passando, não desista, creia, lute, persiste, não fique de braços cruzados esperando alguma coisa chegar. Vai lá você e faça.
Vai lá você e busque. Eu lembro que eu sempre gostei muito de dirigir, eu incomodava muito assim, que eu queria dirigir, eu queria pegar o carro e sair. E na época eu não tinha carteira. E eu lembro que eu paguei minha carteira de motorista fazendo unha, muita unha, muita unha. Minha tia foi lá e parcelou no cheque a carteira e descontava de mim. Então assim, não há limites. Não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé neles. Batalhe por eles, busque, faça o que precisa fazer para você alcançar. Eu não contei aqui, mas nas segundas-feiras, quando o salão na época tinha folga, eu ia para lá para limpar o salão, lavar toalhas, porque eu precisava de dinheiro. Então assim, faça aquilo que precisa ser feito nesse momento. Não quer dizer que você vai fazer isso pro resto da vida, não é uma humilhação, é algo necessário naquele momento. Então busque. Não aceite nunca ninguém dizer que não é pra você, que isso não dá pra você, que não é o momento. Acredite que você pode, acredite que você consegue, porque se eu conseguir, você também vai conseguir. Se eu cheguei até aqui, você pode chegar muito mais que eu. É só você crer, é você acreditar, ter fé, arregaçar as mangas, ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. E essa é a minha história. Espero ter contribuído de alguma forma na sua vida. E desejo também um final feliz para sua história, um final de superação. Obrigada por assistir até aqui. Deixe seu like no vídeo, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo.